Lembre-se deste cara e seu chapéu icônico? Gênio militar e imperador da França, semelhante a Joaquim Phoenix? Bem, há uma reviravolta na história. Napoleão foi fundamental para a libertação dos judeus europeus, moldando a compreensão atual da identidade judaica. Ele resolveu um tópico muito debatido. Os judeus são realmente pessoas aos olhos da lei? O que fez Napoleão questionar a essência da identidade judaica? Vamos deixar uma coisa clara. Questionar se judeus são pessoas em 2023 é antissemitismo ou incompetência em manchetes. Mas as coisas eram diferentes naquela época. Conceitos como igualdade, direitos civis e não culpar judeus pela peste negra só decolaram no século XVII. Porém, em 1789, a Revolução Francesa estava a todo vapor. Gritos de liberdade, igualdade, fraternidade ecoavam pelas ruas. Mas quando o novo governo formalizou quem contava como cidadão, eles deixaram de fora os judeus e, por falar nisso, as mulheres. Ainda assim, os tempos estavam mudando. Alguns membros do novo governo realmente defendiam os judeus e outras minorias. Após séculos de perseguição, os judeus franceses estavam prontos para aproveitar o seu momento. Isso se chama Carpe Diem Mordi. Pesquise isso. Em 1790, eles fizeram uma petição à Assembleia Nacional e venceram. Os judeus sefarditas, uma minoria bem integrada, foram os primeiros a obter a cidadania. Um ano depois, a maioria Ashkenazi fez o mesmo. Foi então que as coisas se complicaram um pouco, pois agora os judeus estavam livres para participar de todos os níveis da sociedade. Antes de se tornarem oficialmente cidadãos, os judeus tiveram sua escolha de empregos bastante restrita. Era basicamente agiota ou nada. A questão é que a maioria das pessoas não gosta muito de pagar seus empréstimos com juros, então há uma espécie de dilema do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, acontecendo aqui. Os cristãos europeus já não gostavam de judeus. Eles os forçaram a desempenhar trabalhos muito específicos que ninguém mais queria, e ficaram realmente irritados quando eles realmente desempenharam esses trabalhos. Era um ciclo vicioso de ódio aos judeus. Agora, os judeus estavam livres para trabalhar em qualquer área, resultando em competição econômica. Mas os comerciantes, artesãos e camponeses de Estrasburgo e Alsácia não iam simplesmente deixar esses judeus ficarem com seus empregos. Primeiro, eles cobraram juros sobre seus empréstimos. Eles desejavam se juntar à guilda dos artesãos? De jeito nenhum, você não pode! Todos tinham uma estratégia diferente para lidar com essa nova competição econômica. Alguns apelaram para o ministro da Justiça. Algumas guildas recusaram aprendizes judeus. Alguns resolveram seu problema com violência. Esta era a nova França, guiada pelos princípios de liberdade e igualdade. E, por outro lado, os judeus mereciam mesmo liberdade e igualdade? Eles eram, você sabe, judeus. O debate se intensificou até que o imperador interveio para resolver a questão definitivamente. Napoleão Bonaparte ascendeu ao poder enquanto servia no exército francês. Em 1806, ele já havia estabelecido sua lendária habilidade militar, introduzido um novo código de lei e se coroado imperador. Transformando a identidade judaica? Fácil, apenas uma terça-feira qualquer. Vamos ser claros, Napoleão não era um grande fã dos judeus. Ele não escondeu que o que realmente queria era o completo desaparecimento dos judeus. Mas a maneira de fazer isso não era simplesmente matá-los todos, não. Seu antissemitismo era frio e pragmático. Ele acreditava que a problemática judaicidade essencial deles poderia ser erradicada com o tempo através da influência civilizadora da sociedade francesa. E uma maneira de fazer isso, o casamento interracial, ou como ele escreveu, quando de 3 casamentos, há um entre um judeu e um francês, o sangue dos judeus deixará de ter um caráter particular. Você deveria se juntar aos meus Willis. Ademais, com os judeus completamente integrados na prática, suas instituições religiosas seriam mais fáceis de controlar. Napoleão adorava controle acima de quase tudo. Havia apenas um problema. Os judeus estavam mesmo prontos para se integrar? Estariam dispostos a participar da vida francesa, casar com francesas, lutar pela França? Ele reuniu um grupo de 112 rabinos e líderes comunitários importantes nas comunidades judaicas do Império Francês. O nome oficial era a Assembleia dos Notáveis Judeus. E suas mães estavam orgulhosas. Agora estou um pouco emocionado. Ou talvez não. Porque os notáveis judeus assumiram uma grande responsabilidade. Porque Napoleão queria que eles respondessem a 12 grandes questões. E suas respostas determinariam se os judeus poderiam realmente fazer parte da França.
Você já ouviu a frase 2 judeus, 3 opiniões? Sim. Imagine os debates quando 112 judeus discutiram questões complexas como se os judeus devem obedecer aos rabinos. E os judeus se casam com não-judeus? Ciente de que suas respostas poderiam decidir o futuro dos judeus na França. Se Napoleão aprovasse suas respostas, ele pediria para codificá-las na lei judaica. O que eles dissessem vincularia os judeus do Império Francês enquanto este existisse. Você consegue imaginar andando nesse tipo de corda bamba? Os judeus desejavam integrar-se à sociedade francesa, mas surgiu um dilema. Poderiam se tornar franceses mantendo suas tradições milenares? O que ocorreria se eles se integrassem completamente como Napoleão almejava? O judaísmo desapareceria? Mas o pragmatismo venceu o medo. Os judeus notáveis estavam cientes da oportunidade única que tinham, algo inimaginável para suas gerações anteriores. Esta era a oportunidade deles de serem vistos como completamente humanos. Eles responderam a Napoleão com cuidado, dizendo exatamente o que ele queria ouvir. Aqui está o que ele perguntou a eles. Os judeus se veem como franceses? Os judeus foram estereotipados como exclusivistas e insulares, já que não fomos bem-vindos na maior parte de nossa história. Mas a nova República Francesa, com seus ideais elevados, não tolerava esse tipo de insularidade. Por favor, de que lado você está? Ou os judeus queriam ser cidadãos franceses leais e integrados, ou não queriam. Napoleão perguntou o que eles realmente pensavam dos franceses. Se a França entrar em guerra, vocês lutarão pelo seu país? E ei, você se casaria com um não-judeu? Os 2 primeiros foram fáceis. Os notáveis asseguraram a Napoleão que os franceses eram seus irmãos e lutariam até a morte por sua casa. O casamento interracial era mal visto. Eu não gosto desse olhar no seu rosto, papai. Mas não era impossível. Próxima pergunta. Quem está no comando dos judeus, afinal? Napoleão tinha consciência do poder da religião para controlar as massas. Ele buscava compreender como a autoridade estatal se encaixava na estrutura da vida religiosa. Qualquer que fosse a religião que você praticava, Napoleão queria que ela estivesse sob o controle do Estado secular. Isso trouxe alguns problemas para os notáveis. O ideal seria a autonomia judaica, mas eles eram realistas. Eles sabiam que o imperador não queria que os judeus se autogovernassem. E mais uma vez, eles atravessaram o buraco da agulha. Disseram que os rabinos tiveram um papel crucial na vida religiosa. Mas o direito civil francês também o faria. Portanto, para um casal judeu se casar ou divorciar, seria necessária uma cerimônia civil além da judaica. Foi assim que a Assembleia de Notáveis criou um novo paradigma para equilibrar a autoridade do Estado e religiosa. A seguir, os judeus vão destruir nossa economia? Por séculos, os judeus foram proibidos de exercer a maioria das profissões. Mas eles tinham permissão para serem agiotas, o que os tornava muito impopulares, especialmente quando os empréstimos venciam. Napoleão tinha grande interesse no que a lei judaica dizia sobre finanças e economia. Ele perguntou se os judeus podiam seguir qualquer profissão ou se eram obrigados a ser agiotas. A pergunta é irritante, pois mesmo como cidadãos, muitos judeus eram proibidos de se juntar a guildas, as redes profissionais que ajudavam a conseguir um emprego remunerado. Novamente, os rabinos o tranquilizaram, dizendo que não era a lei judaica que os forçava a entrar no setor financeiro. Além disso, a lei judaica proibia os judeus de cobrar juros excessivos em empréstimos, independentemente da religião do tomador. Napoleão ficou satisfeito com as respostas deles. Era a hora do passo 2, convocar um tribunal judeu que pudesse codificar essas respostas em lei. Há muito tempo, os judeus tinham um tribunal com 71 rabinos. Eles o chamavam de Sinédrio. No direito judaico, suas decisões eram vinculativas, mas a última ocorreu nos anos 300. Então, fazia um tempo. Mas Napoleão era exatamente o tipo de pessoa que convocaria um tribunal religioso inativo por mais de 1000 anos. Ou pelo menos, ele convocaria um tribunal e o nomearia após o Sinédrio. Afinal, ele precisava colocar os judeus sob controle, então ele usaria as instituições deles para fazer isso. Nada demais. Isso foi sarcasmo para sua informação. Acredito que isso é muito importante. Todo Sanhedrin tinha um equivalente a um chefe de justiça, chamado Nazi. Esse cara era o Nazi de Napoleão. Alguns dizem que seu incrível chapéu foi modelado após as tábuas de Moisés. Vista-se para o trabalho que você quer, sabe? Sob a supervisão do Nazi, o grande Sanhedrin aprovou 9 leis aplicáveis aos judeus em todo o Império Francês. Leis judaicas proíbem a cobrança de juros excessivos a qualquer pessoa e determinam que judeus tratem seus vizinhos não-judeus como irmãos.
Napoleão estabeleceu regras incomuns para garantir que os judeus levassem seus deveres cívicos tão a sério quanto seus deveres religiosos. Ele basicamente tornou uma obrigação religiosa ser um patriota. E para ser honesto, tenho sentimentos meio confusos sobre isso, pois essas leis responsabilizaram os judeus pela integração. No entanto, não existia uma lei que obrigasse a sociedade francesa a ser mais receptiva aos judeus. Veja o que ocorreu quando os judeus obtiveram cidadania pela primeira vez. Legalmente, eles eram iguais e aptos a participar da sociedade, mas isso não impediu que seus vizinhos fossem idiotas. Napoleão agora ditava regras sobre como os judeus deveriam se relacionar com seus vizinhos, sem exigir reciprocidade daqueles que relutavam em aceitá-los inicialmente. Portanto, Napoleão culpava a vítima. Por outro lado, Napoleão possibilitou que um judeu tivesse múltiplas identidades. Eles não eram mais apenas judeus, mas judeus franceses com todas as proteções e deveres correspondentes. Napoleão abriu um espaço para os judeus considerarem suas próprias identidades. Eles eram judeus ou franceses em primeiro lugar? Eles se assimilariam totalmente se possível, desfrutando dos benefícios da sociedade secular, ou manteriam uma separação rígida entre suas vidas seculares e religiosas? Se essas perguntas parecem familiares, é porque ainda as estamos fazendo. Porque o Grande Sanhedrin dividiu a identidade judaica em dois componentes, o religioso e o nacional. E desde então, temos tentado entender o real significado disso para nós. Por muito tempo, o mundo definiu nossa identidade por nós. Éramos estranhos, estrangeiros, outros. Não tínhamos agência, não tínhamos como descobrir por nós mesmos como participar de uma sociedade maior. Mas hoje, temos o poder de decidir como queremos participar do mundo. Podemos todos chegar a respostas diferentes. Mas isso é apenas parte da complexidade de ser humano na sociedade. É um privilégio inimaginável antes da Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte, independentemente da pronúncia do seu nome.